A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um culto, né? E antes de mais nada, vamos orar para que Deus venha se fazer presente neste lugar, né? Pai, nós te damos graças, pois o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, ó Pai. Agradecemos, pois até aqui as tuas mãos têm nos sustentado, ó Pai, têm nos guardado, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida conforme a tua vontade, Senhor, e que, Pai, possa levar aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que o Senhor venha trazer entendimento aos nossos corações, Senhor. Desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma história bem conhecida. A passagem onde Jesus anda sobre as águas. Isso fica em Mateus 14, a partir do 22, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma? E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Bom, aqui há um ponto interessante. Essa passagem ela veio depois que Jesus multiplicou os pães e o peixe e alimentou uma grande multidão. Então os apóstolos que ali estavam tinham visto grandes sinais de maravilha. Eles viram Jesus fazer um grande milagre. E aí, após isso, Jesus tinha que mandar o povo embora, porque era muita gente e não daria para Jesus levar todo mundo junto. Então Jesus ficou para trás para dispersar o povo e mandou que os apóstolos fossem à frente, pois ele ainda precisava orar, né? E nisso os apóstolos saíram para o mar. Provavelmente devem ter deixado um barco para Jesus ir de encontro a eles. Então eles foram. Só que de repente aparece alguém vindo sobre as águas. E olhando com os olhos carnais, isso é impossível, mas nós sabemos que estamos falando de Jesus, né? E nada é impossível. Então, de certa forma, eu creio que os apóstolos também olharam dessa forma. É um fantasma, por isso que eles exclamaram: É um fantasma? Porque eles olharam com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. E aí Jesus diz: Não tenho medo, sou eu. Coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro, como sempre, né? Pedro, bem ali explosivo e tudo, já falou: Se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: Vem. E Pedro, inicialmente em um ato de fé, foi e colocou o pé na água. Colocou o pé na água e começou a andar. Andando sobre as águas. E assim, um fato bem importante, que antes mesmo de Jesus aparecer, diz que estava havendo uma forte tempestade, um vento muito forte. Só que em momento algum
diz que eles tiveram medo do vento forte. Por quê? Ali haviam bastante pescadores, então eles já conheciam isso, eles já tinham vivido em alto mar essa aventura de vento forte, de tempestade, creio eu, pois quem pesca em alto mar já sabe muito bem como é. Então, ali no barco, eles estavam, de certa forma, seguros. Ali era um ponto de segurança deles. Por mais que vinha chuva, por mais que vinha o vento, ali eles se encontravam protegidos. E na hora que Jesus fala para Pedro, vem, Pedro meio que se desprende daquela proteção e vai de encontro a Cristo, crendo que a fé dele ia fazer ele andar sobre as águas e ele ia de encontro a algo maior do que aquilo que ele estava. O barquinho ali, ele estava seguro, por mais que estava ventando e tudo, mas ele tinha algo firme, tinha um piso. E quando Jesus fala, venha, ele simplesmente vai. Começa a andar, só que de repente ele afunda, porque ele sente o vento forte batendo, só que dessa vez ele não está mais dentro do barco, não está no porto seguro dele. O vento bateu, ele sentiu medo, e o medo fez ele afundar. E quantas vezes não acontece em nossas vidas? Nós estamos no nosso porto seguro, nós estamos ali quietinho, no banco da igreja, só recebendo a palavra, e Jesus nos chama, fala, filho, eu quero mais de você, eu quero que você faça algo novo. E a gente vai, mas vai com receio. A gente põe o pé na água e aí começa a vir as lutas, né? Vem aquela palavra que te desestabiliza, às vezes até da onde a gente menos esperava. A pessoa fala, mas você fazendo isso? Ah, eu não imaginava você fazendo aquilo. Ah, mas por que você vai fazer isso? E não só na igreja, até mesmo na nossa vida, né? Muitas vezes nós trilhamos planos, trilhamos caminho e simplesmente vem alguém com uma palavra contrária e isso nos derruba, nos faz parar. Mas aqui um grande ensinamento que é Jesus. Pedro, ele pede socorro a Jesus. E aí Pedro gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então nós nunca devemos duvidar daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Independente das lutas, independente das dificuldades, nós devemos nos apoiar no nosso chamado, no nosso caminho com Cristo. Se Ele nos chamou, Ele irá nos capacitar. Se Ele nos chamou, Ele irá fazer nós caminharmos sobre as águas e ir de encontro a Ele. Independente do que falarem, independente do que fizerem, o que está no plano de Deus, o homem não destrói. E assim deveria ser com Pedro também. Jesus chamou e falou, vem Pedro, já que você quer vir, então venha. Pedro começou a caminhar. Ele saiu do porto seguro dele, que era o barquinho, e foi de encontro a Jesus. Só que aí o vento fez ele duvidar do que Jesus tinha dito para ele, do chamado de Jesus. Mesmo assim, Jesus ele nunca nos desampara. A gente pode cair, mas Ele está ali para nos estender a mão e nos levantar. Assim como diz a palavra do Senhor, né? Não é bom que o homem ande só, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E assim foi com Pedro, ele estava caminhando com Jesus. E aí quando ele caiu, Jesus foi lá, estendeu a mão e falou, venha. Colocou ele novamente dentro do porto seguro dele. O porto seguro dele que era o barco. E ali Pedro viu o poder de Cristo sobre a vida dele. Quanto Cristo era bom com ele. E assim também é com a gente. A gente cai, mas não devemos desistir. Pedimos socorro a Jesus, Ele vai nos estender a mão e nos levar novamente para o nosso porto seguro.
E aí, para resumir aqui, Jesus mostrou que com o barco ou sem barco, Ele é o Senhor de tudo e pode nos fazer andar com Ele sobre as águas. Ele pode te fazer caminhar sobre as dificuldades e problemas que você tem enfrentado. Mas você precisa sair do barco. Precisa confiar na palavra de Jesus. E não olhe o vento, não olhe os problemas, não olhe as dificuldades. Não olhe as ondas, veja somente Jesus. Escute somente Jesus. Lembre-se de que mesmo que submerjas, mesmo que se afunde nas águas, as mãos de Jesus te trarão de novo à superfície para caminhar com Ele em segurança. Ele irá colocar você novamente dentro do barco em segurança. Então pode vir aquela palavra que te desanima, pode se levantar coisas que você não esperava, mas que você venha depositar a sua confiança em Cristo Jesus. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele falou para você andar sobre as águas, vá, não tenha medo. Não tenha medo do vento. Não tenha medo das coisas ao redor. Simplesmente escute Ele te chamando e vá. Então é isso que eu queria, que Jesus colocou em meu coração e eu queria passar para vocês. E que possa abençoar a vida de cada um, possa vir de encontro ao coração de cada um, que Jesus venha trazer entendimento ao coração de cada um. Se você receber um chamado e simplesmente por alguma palavra, por algo que fizeram, você desistiu, peça socorro a Jesus, volte a Jesus, que Ele vai te capacitar, Ele vai te levar novamente para aquilo que você foi chamado. Então aqui, para finalizar, eu vou orar para que Deus possa abençoar mais ainda este momento. Pai, agradecemos pelo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, que possa ir de encontro ao coração de cada um que está assistindo, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha falar no íntimo de cada um, Pai. Que nós não venhamos, Senhor, deixar que as circunstâncias, ó Pai, que nós não venhamos deixar que o medo, ó Pai, nos distancie de Ti, Senhor. Que, Pai, que o medo não venha fazer nos afundar, ó Pai. Que nós venhamos recorrer a Ti, Pai. Que nós venhamos recorrer, ó Pai, a Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Que mal algum, ó Pai, nos faça desistir do que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, que nós venhamos depositar toda a nossa confiança, Pai, toda a nossa fé em Ti, Senhor. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, ó Deus, e que o Senhor venha tirar todo medo, ó Pai, que o Senhor venha tirar toda a falta de fé, Senhor, e que, Pai, possam ser como flechas em Tuas mãos, Senhor, que venham cumprir os Teus propósitos, ó Deus. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.